queriam que fossem banidos livros falando sobre nazismo, entendeu? E eu não sou a favor disso, porque as pessoas têm que entender o que é justamente para evitar. Olá, eu sou o Verão e seja muito bem-vindo ao nosso canal de cortes. Lembrando que este não é um conteúdo original do podcast, e sim um corte feito por um fã. Este canal tem a finalidade de divulgar e compartilhar os cortes dos melhores podcasts do Brasil. Então, apoie o nosso trabalho clicando aqui embaixo no botão de like e também inscreva-se no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque assim você será notificado toda vez que os melhores cortes da internet forem publicados aqui no canal. Lembrando também que o link do vídeo do podcast original está completo aqui na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir, obrigado pela presença e bom corte para todo mundo. Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como estavam interpretando... Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas... como fala... não é absurdo, é o limite, né? Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos que é a primeira... Isso, é isso que você estava falando. É a primeira emenda dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né? O país talvez mais moderno que a gente tem, talvez o maior, mais avançado nas questões sociais, há discordância sobre isso, mas eu gosto muito dessa lei. E o que essa lei diz? Que a liberdade de expressão é garantida, a liberdade de expressão e de associação, né? Então, por isso acontecer... Existe uma dinâmica lá, assim como existe na Ucrânia. Também? Na Ucrânia existe o partido nazista. Exato. Não que isso seja legal. Não, é horrível. Não que seja bom. Mas a Constituição dos caras permite esse tipo de coisa. E você estava citando esse exemplo. Eu estava citando esse exemplo, porque não que eu acho que seja legal que eles existam, mas porque é uma lei que protege a liberdade de expressão neste nível, ela é uma lei mais segura contra as tiranias do Estado, né? Porque você não pode falar sobre modelo econômico daqui a pouco. Você não pode falar sobre eleições. Na conversa com o Petri que eu tive lá no Monarch Talks, a gente conversou sobre vários exemplos de como a lei pode interferir na sua liberdade de expressão. A gente contou a história que você deve conhecer de um comediante. Carlin, eu sou ruim com o nome. George Carlin. Tinha umas palavras proibidas, né? Exato. O cara, ele, tinha umas leis lá que você não podia ser obsceno. Exato. Profano. Entendeu? Então, esses tipos de restrições à liberdade de expressão acabam matando a comédia, né? Por isso que eu acho importante você ter uma proteção ampla ao que se pode dizer, né? Então, em nenhum momento você queria... Não, eu acho que tem que ter aquele partido ou tem que ter aquele outro. Era só... Você estava discutindo a liberdade de expressão, mas depois a gente volta sobre... Na minha visão de sociedade perfeita, a gente tem a liberdade de ter, mas ninguém nunca criou. Porque não existe essas pessoas idiotas no mundo. Entendi. Não vai ter alguém que vai querer uma coisa tão absurda e bizarra desse jeito. Exato. Entendi. Mas sem que isso seja imposto pela lei, tá ligado? Isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? Você estava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais sobre liberdade... O que é crime aqui é fazer apologia. Entendi. É você falar que acha certo a parada. Tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, a gente estava discutindo como mitigar os efeitos da parada. Mas disseram que você cometeu crime, você vai ter que depor em alguma coisa sobre isso? Ou não? Cara, está rolando uma investigação pelo MP Nacional, Federal, que eles vão ter que decidir ou não se eles apresentam uma denúncia como se eu tivesse feito apologia para ser julgado, entendeu? Entendi. Então... Pode ser que aconteça algo assim, pode ser que eles interpretem como se fosse isso, mas é uma interpretação muito rasa do que aconteceu. Porque alguns segundos depois e antes daquela fase, eu falo que nazismo é do demônio, eu falo que nazismo é errado pra caralho, que só gente idiota pensa isso. E então, tá claro ali na mídia que eu não estou fazendo apologia à parada. Eu estou contemplando uma visão de liberdade de expressão que é a mesma dos Estados Unidos, da América, que foi... teve uma época que os ministros supremos nos Estados Unidos, eles tiveram que votar se essa lei ia continuar ou não, e eles votaram para que continuasse da forma com que está escrito na Constituição. Então, o que eu estava defendendo
não era nada fora do planeta Terra, entendeu? Ele era algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. É mesmo. Opa, pessoal! O corte está demais, não é mesmo? Está curtindo também? Então, já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você sempre receberá o melhor corte em primeira mão. Continue vendo o corte, pois ainda não acabou. Quando você fala assim, você não pode fazer piada sobre estupro, ou não pode fazer piada sobre machismo. Ou não pode ter um cara que é pedófilo vilão num filme. É, exatamente. Você não tá falando que o estupro é certo. Você só não quer que isso saia do controle, que você não pode simplesmente nem falar. Eu não posso discutir sobre isso. Exato. Eu não posso fazer piadas onde eu falo que isso é errado. Eu simplesmente não posso mais falar. Eu entendi muito a sua... Tanto que você me falou lá no seu programa que vocês... Terminou o programa, vocês não ficaram apavorados com o que poderia acontecer. Não. Foi normal. Tava todo mundo rindo, feliz. A Tabata, inclusive. Tiraram foto, até eu vi. Foi... Todo mundo sorrindo, todo mundo legal. Porque a gente entendeu todo o contexto da coisa. O contexto da coisa nunca foi defender essa merda. O contexto da coisa era liberdade de expressão. E tava também passando por uma parte de que porque queriam que fossem banidos livros falando sobre nazismo, entendeu? E eu não sou a favor disso, porque as pessoas têm que entender o que é justamente para evitar. E como que ela vai ler? Tem como que ela frase, vai entender? Né? Quem não conhece a história tá fadado a repetir, né? Exato. Então, os erros que aconteceram, né? Então é exatamente isso que as pessoas estão propondo e que eu sou contra. Eu não acho que a gente mata um assunto fingindo que ele não existe. Jogando para baixo do tapete. Sim. Existe o problema, existe gente que acha isso que legal, pensa que pensa isso. E a gente tinha que ver quem é. Exatamente. Na minha opinião. Exatamente. Tinha que ver quem é para justamente saber como lidar. Exato. Para evitar ou corrigir. Mas a sociedade não quer pensar e fazer sobre com isso. que isso não aconteça de novo. Exato. Concorda? Concordo. Então vamos lá. Aí no dia seguinte, então, o primeiro papo foi tipo, faz um pedido de desculpa, e isso só atiçou ainda mais ainda a turba. Quer dizer, eu acho que o pedido de desculpa piorou ainda, né? Piorou a situação. Porque teve o papo que você fala que tava bêbado, e a galera fala, então quando tá bêbado, não sei o quê. Sendo que eu nunca tava defendendo não sei o quê. Eu tava bêbado e, portanto, eu não consegui me expressar da melhor forma, porque não sei se vocês já beberam, mas quando você bebe muito, a língua enrola, os pensamentos ficam desconexos. Fica uma lição também para essa nova fase sua. Sim. De trocar ideia sobre, porque senão você não consegue nem argumentar às vezes. Claro, né? Com certeza. Ainda mais porque lá você tinha o suporte do Igor, e agora é você sozinho, né? Se você sair do assunto e ficar bêbado, no meio do esquece, acabou o papo, entendeu? Eu acho que dá pra rolar, entendeu? Em momentos... Já rolou aqui. Exato. Eu e o Cossielo, a gente ficou 8 horas aqui bêbado. Sim. Mas aí o chat participava. Mas não era falando sobre política com deputados federais, não, entendeu? Era falando sobre o carro do Batman, sabe essas coisas assim? Sim. Que era o Renegade, aquelas coisas. Aí tudo bem. Aí dá. Eu ainda quero amigo, né? Poder, exato, quando tiver um amigo como você lá, a gente encher a cara e falar bobagens. Não ficar muito bêbado, porque eu acho um erro. Que tenha controle, mas que solte um pouco. Só porque é legal, a galera quer ver essa espontaneidade. Ela quer ver alguém que tá confortável, tá tranquilo, tá bebendo uma cerveja. Entendi. Isso não é... Eu acho que isso aumenta o valor da conversa, de certa forma. Deixa as pessoas mais soltas. Elas atingem lugares que elas não atingiriam normalmente. E a galera gosta de ver isso, porque é mais natural, é mais autêntico. Então, esse foi até um diferencial do Flow no começo, né? Você não vai ver nunca na televisão. Sim, exato. Um cara fumando maconha, outro cara bebendo e não sei o que e tal, e os caras trocando ideia e dando risada. É tudo meio formal, né? Então isso meio que quebrou também aquele modelo de entrevista ou bate-papo formal, entendeu? Sim. Você acaba de assistir um corte do canal Verão Cortes Podcasts. Se gostou, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos de cortes assim que forem lançados. Caso tenha algum podcast que você queira muito, mas muito ver aqui no canal, não tem problema. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão, que eu estarei verificando a possibilidade de trazer o corte aqui para o canal. Muitíssimo obrigado a todos por assistir e que Deus abençoe. Estamos juntos e, sem dúvida nenhuma, até o próximo Verão Cortes Podcasts. Tchau, tchau.